Olá, minhas amigas e meus amigos da resistência pela democracia, contra o fascismo, contra as imbecilidades. Alegrias, apesar de tanta tristeza. Temos que manter a nossa vida alegre para podermos lutar. Chorar não muda a situação. O que muda a situação é termos forças internas, não nos deprimirmos, não entrar em melancolia, ter esperança, ter otimismo, avançar na luta. E avançar na luta mesmo, radicalmente. O genocida reuniu os governadores, que são seus aliados, e os políticos seus aliados, para falar sobre o combate à pandemia. Falou mais do mesmo. Falou que é contra lockdown e tentou mais uma vez impor o tratamento precoce, usando da cloroquina. O que causou um quiprocó na reunião. Ou seja, ficou mais do mesmo. A única diferença é que por alguma razão ele voltou ou está usando máscaras. E está falando em vacinar. Ele que sempre falou que a vacina era um perigo, que quem tomasse vacina ia virar jacaré e que a máscara não era necessária porque todo mundo tinha que pegar o vírus. Que mudança é essa nesse comportamento que a gente pode classificar como psicopático, mas que é bastante esperto? Ele percebe que ele está perdendo o apoio popular. Foi reduzido a 22% de apoio popular. Percebe com a carta dos empresários que está perdendo o apoio da parte financeira, da parte industrial, da parte comercial do Brasil. Percebe que ele está provocando dissensões, sobretudo depois que o Flavinho comprou a casa de 6 milhões de reais dentro das Forças Armadas. O seu exército já não está bem sendo seu exército. Ele percebe diversos sintomas, panelaços, rejeições, não consegue controlar o centrão. E aí ele vai se adaptando como um camaleão pelo exercício do poder, mas ao mesmo tempo ele tem que dar satisfação àquela parte que é o chamado núcleo duro dele. Então fica essa coisa estranha. Ele sim está virando jacaré misturado com camelo, dromedário, lobisomem, tudo junto. Uma hora é uma coisa, outra hora é outra coisa, e perdido, sem saber exatamente para onde vai. E lamentavelmente, meus amigos, para tristeza nossa, o Brasil atinge 300 mil mortos pela pandemia. O Partido Socialista Brasileiro, o PSB, entrou no STF com uma ação pedindo que o STF considere Bolsonaro homicida e prevaricador. Prevaricador é quando o funcionário público, um dirigente, deixa de fazer o que deveria de fazer pelo bem público. Não toma conhecimento, se torna omisso, toma outras atitudes. Eu concordo sobre isso. Homicida vai ser difícil qualificá-lo como homicida, porque homicida pressupõe um crime cometido contra uma determinada pessoa, que tem nome, que tem endereço fixo e que tem um motivo para o crime. Senão não há processo. O corpo de quem? O nome de quem? A classificação dele é de genocida. 300 mil mortos não é um homicídio, é um genocídio. Então, antes entrasse pedindo a classificação dele como genocida e prevaricador. Mas, de toda forma, qualquer entrada não muda nada. Porque a classe dominante, mesmo a classe dominante, aquela que antigamente chamávamos de direita gourmet, a direita boazinha, aquela que aceitou a carta aos brasileiros feita por Lula, ela passou-se toda para a extrema-direita. E agora está um pouco apavorada procurando soluções sem Lula. Aliás, é bom que a solução venha sem Lula para essa classe da direita, porque ela conspurca o programa de ação revolucionária da esquerda. Se a esquerda caminhar novamente para repetir os feitos de 2002, 2003, a Carta aos Brasileiros de 2006 e por aí afora, a gente vai continuar no mesmo lamaçal, prejudicado, sabotado pela direita. Então a gente precisa estar muito atento. Eles vão tentar lançar um candidato alternativo. A Vera Magalhães ontem no Globo já falava que talvez Bolsonaro não chegue ao segundo turno.
Ora, se não chega ao segundo turno, se Lula é candidato, chega Lula e um candidato de centro-direita. Aliás, que fique bem claro que quando Ciro Gomes se alia com a direita e busca apoio da direita, o que ele pretende com isso é acabar com a esquerda. Fique muito claro que Ciro Gomes não é um homem de esquerda. As atitudes dele não são de esquerda. Quando ele ataca o PT, ataca a esquerda e busca apoio na direita, é um homem para destruir a esquerda. Não me venham cirista nenhum, coitados, enganados, achando que o discurso, a prosódia dele da boca para fora, significa esquerda. Não, a atitude é de direita. Mas esse é um outro foco. O nosso foco ainda é o genocida, que veio declarar, na sua loucura, veio ocupar as redes de rádio e televisão para dizer o seguinte: ainda este ano nós seremos autossuficientes na produção de vacina. Muito em breve o Brasil vai começar a produzir sua própria vacina e até o final do ano nós teremos produzido 500 milhões de doses de vacina. Eu ouvi esta estupidez, imediatamente minha cabeça começou a trabalhar. Muito em breve, digamos que muito em breve, hoje é dia 25 de março, né, data de fundação do Partido Comunista do Brasil, há 99 anos atrás, e vai aqui o meu abraço a todos os camaradas e companheiros, a todos aqueles que lutaram, que já se foram e que ainda lutam pelo socialismo no Brasil. Mas digamos que hoje, 25 de março, ou muito em breve seja 1º de abril. 1º de abril. De 1º de abril a 31 de dezembro são mais ou menos 270 dias. Para produzir 500 milhões de doses de vacina, como disse o quadrúpede, será necessário o Brasil produzir em torno de 1.900.000 doses por dia, a partir já do dia 1º de abril. 1.900.000 doses por dia, trabalhando 24 horas por dia, produzindo sem parar 24 horas por dia. E 1.900.000 doses por dia significam 32.000 doses por minuto. Não faz sentido nenhum o que ele disse. Matematicamente não junta. Consegue imaginar uma fábrica de vacina trabalhando 24 horas sem parar, né? Sem falência das máquinas, sem falência dos funcionários, tendo funcionários suficientes, pesquisadores suficientes, embaladores suficientes, transporte suficiente para produzir 32.000 doses por minuto. Ou seja, o que eu falei há 1 minuto atrás até agora teriam sido produzidas 32.000 doses. É um louco, é um fantasioso, é um enganador, que não foge da frase bíblica, que o diabo é o pai da mentira. É um mentiroso. Não basta ser genocida, tem que ser também mentiroso. Não basta ser prevaricador, não basta ser homicida. Tem que ser enganador. O diabo vem para enganar, para mentir, para destruir, para roubar. Então, minhas amigas e meus amigos, neste momento em que o Brasil passa dos 300.000 mortos por uma pandemia, cuja responsabilidade está diretamente ligada à prevaricação do presidente da República e do ministro da Saúde, que saiu agora o Pazuello, e do novo que entrou com as mesmas pazuelagens, que fique claro que a nossa luta mal começou. A nossa luta não é apenas contra Bolsonaro. Nós temos questões muito maiores do que Bolsonaro para resolver, além de Bolsonaro. Nós temos que recolocar no seu lugar este exército brasileiro, que hoje, em vez de ser um exército que defende a Constituição e a soberania nacional, é um exército de ocupação. É um exército estrangeiro ocupando o território nacional. É isso que é o exército brasileiro hoje. Um exército de ocupação. Ele força a barra. Ele tutela o povo brasileiro, como os nazistas faziam com os franceses. Ou não? Quando Vilas Boas vai lá no Supremo ameaçar o Supremo de que não quer Lula candidato, fraudando assim as eleições de 2018, impedindo a chance de vitória do candidato favorito, é um exército de ocupação. Isso não é um exército que respeita a Constituição. Então a gente já tem primeiramente que discutir a questão do exército brasileiro e recolocá-lo, reconduzi-lo ao seu lugar, a defesa da Constituição e da soberania. Essa é uma coisa. A outra coisa é a industrialização do país, que nós temos que discutir.
Porque hoje o capital industrial no PIB representa apenas 10% do PIB brasileiro. Nós não temos indústria, não temos industriais brasileiros. Conseguiram reduzir o Brasil a um produtor de commodities. Voltamos à década de 1920, a um país agrícola, o agronegócio que comanda. Nós somos exportadores de carne, de soja, de feijão, de milho. Não produzimos nada industrialmente. E com essa forma nós não temos uma classe trabalhadora. Não temos a vanguarda de luta. Enquanto os partidos políticos de esquerda estão mais preocupados com a luta parlamentar do que com a luta de base, com a luta revolucionária do povo brasileiro, capaz de modificar, de fazer transformações estruturais, como colocar o exército no seu lugar, industrializar o país, tolher o capital financeiro, colocá-lo no seu lugar através do controle estatal das finanças e do Banco Central, da economia brasileira. São muitas tarefas que nós temos que realizar. Não podem ser realizadas no mesmo dia. Nosso adversário principal é tirar o Bolsonaro, para começar. Pedir novas eleições. Porque se o Supremo considera que houve um jogo, uma mutreta feita por Moro para impedir Lula de ser candidato, as eleições de 2018 foram fraudadas. Não adianta pedir anulação da eleição. Pedir anulação significa que o segundo candidato, o segundo mais votado, assume o lugar. Não, tem que pedir novas eleições. Se não for possível, caminhemos para as eleições de 2022 para derrotar Bolsonaro ou para derrotar a direita. Nós temos que ter a nossa posição de esquerda. Parece que nos envergonha dizer que somos de esquerda, que somos pelo socialismo, que somos contra a classe dominante. Parece que é feito uma coisa assim de passar pano, de passar sabão nas coisas, de vaselinar, de a gente se esconder, ter vergonha de ter posições claras. Posições da classe trabalhadora, posições que interessam aos trabalhadores, que interessam diretamente a um regime de bem-estar social, a um controle da ganância burguesa no país. A oposição à classe dominante, ser muito claro isto. Essa conversa tem que ser clara para os trabalhadores, tem que ser clara para o povo brasileiro, tem que estar posto na mesa. Como faz aqui em Portugal, um camarada meu, um português, cuja mãe tem uma doença, séria doença, um câncer de intestino, que usa uma bolsa de colostomia do lado, e que não gostava da esquerda, ele diz, olha, esta bolsa que a senhora tem, que recebe de graça, e todo o tratamento que a senhora recebe de graça, e toda a assistência médica que a senhora recebe de graça, é porque a esquerda é que criou isso. A esquerda é que lutou por isso. Se fosse pela direita, a senhora estaria pagando um plano de saúde privado caríssimo. E a partir daí a mãe dele passou a prestar atenção na esquerda. Nós não temos que ter vergonha de ser de esquerda e de dizer que somos socialistas, que somos pelo estado de bem-estar social, que temos que botar no lugar de punição à classe dominante. Punir a classe dominante, sim, através de medidas onde os trabalhadores e um governo de esquerda coloquem os pingos nos is sem conciliação, porque conciliar com a burguesia é perder o terreno, é repetir os erros do passado e a gente não sai do lugar. É radical? Qual é o problema de ser radical? Eu começo a ver companheiros comunistas, nos grupos comunistas, a esconder a foice e o martelo, a esconder a palavra comunista. Tem vergonha de serem comunistas? Tem vergonha da foice e o martelo? Depois de 99 anos de fundado e de continuar existindo e não ter sido destruído o Partido Comunista, envergonham-se de quê? Da palavra socialismo? É melhor que arranje então seu emprego público. Pega o seu partido procura um emprego para você, vai lá para o Maranhão, vai lá para onde tem prefeitura do partido, pega um cargo lá. Porque os partidos de esquerda hoje estão mais interessados nas eleições parlamentares do que no processo revolucionário transformador, que deveria de ser o mote primeiro de todos os partidos de esquerda. Não, são partidos parlamentares. Nos anos pares, partem para as eleições parlamentares. Nos anos ímpares, pagam as contas e se preparam para a eleição do ano par, no ano seguinte. E as bases dançam. E o trabalho revolucionário, o trabalho de esquerda, o trabalho de conscientização, o trabalho de oposição à classe dominante desaparece. Fica um jogo republicano moderado, enquanto os fascistas não são moderados. Pensemos bem nisso tudo. E lembre-se,
500 milhões de doses de vacina até o final do ano. 32 mil doses por minuto. É sífilis. Além de psicopatia, com certeza é sífilis. Caminhemos, companheiros. Camaradas, amigos, amigas, juntos. Ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço.